Então vamos agora baixar o Visual Studio Code, né? Eu já tenho ele aqui, né, instalado na minha máquina, mas vou fazer tudo de novo aqui, gravar. Eu vou baixar, né? Eu vou em qualquer navegador. No caso eu estou usando o Mozilla Firefox, pode usar o Chrome, qualquer navegador. Então eu vou lá no Visual, ou VS, eu ponho VS Code, né? Eu posso vir aqui no primeiro aqui, né? Como eu estou usando o Windows 10, eu vou baixar para minha versão do Windows 10, né? Vou fechar o navegador, vou lá na pasta de downloads. Como é um programa voltado para o Windows, né? Já é da Microsoft, gratuito. Eu não preciso instalar executar como administrador. Eu só dou 2 cliques. Eu aceito o acordo, né? Próximo. Às vezes vai estar desmarcado aqui, ó, criar um atalho na área de trabalho. Eu marco, vou em próximo, instalar. Concluir. Como no primeiro vídeo a gente instalou o compilador, né, e fizemos que o sistema reconhecesse o caminho do GCC e do G++, aqui eu vou ter que instalar alguns plugins, né, necessários para fazer a, a intermediação, né, do compilador e do programa do Visual Code. Eu vou aqui nesse primeiro aqui, ó, que é o Extension Pack. Eu vou instalar ele. Apesar que ele já está instalado, né? Eu vou aqui nesse aqui, Extension Pack. Eu vou também... Já está instalado. Eu vou no debugador, ou depurador, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Se eu acho ele aqui. Deixa eu colocar lá em cima, lá, C ou C++. C, já achou. Eu instalei o pacote de extensões e vou ter que instalar esse aqui também, o Compile Run. Instalar. Já está instalado. Esse aqui já está instalado. Acho que é o básico. Esse aqui também é bom instalar, né? Que seria... Ele tem... IntelliSense, né? O que seria isso? Para ele reconhecer, né? Quando eu digitar alguma coisa, algum comando, o editor reconhecer, né? Vamos supor uma função, no caso printf. Ele já procura erros, né? Se eu digitar errado, ele corrige para mim, mostrando que eu digitei errado. Eu vou fechar aqui. Eu vou aqui nesse primeiro explorador, né? Explorador. Eu vou fechar tudo, na verdade. Eu vou criar uma pasta lá
Eu vou lá em unidade C. Como eu estou aqui num driver separado, eu estou num HD externo, eu às vezes faço alguns trabalhos e deixo no HD externo. Então eu posso vir aqui criar uma pasta em trabalhos. Eu vou numa pasta que eu criei chamada C. Eu vou criar uma pasta de teste aqui. Vou chamar teste. Teste. Com o botão direito do mouse, eu vou aqui, ó, nessa pasta, abrir com o code. Eu vou fechar. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado teste também. Teste.c, porque eu vou programar em C. Aqui eu já vou digitar o meu código simples, né? Vamos fazer um Olá Mundo, por exemplo, só para a gente ver, tentar compilar no terminal, principalmente no PowerShell do Windows, né? Porque aqui ele tem o PowerShell, ele acessa o PowerShell do Windows. Então eu vou incluir um arquivo de cabeçalho. Eu vou lá com a hashtag, colocar o comando incluir, né? Include stdio.h. Seria um arquivo de cabeçalho, né? Esse arquivo de cabeçalho stdio significa entrada e saída padrão. std significa standard. O i significa input e o o significa output. Então seria incluir o arquivo de cabeçalho de entrada e saída padrão. O que seria a entrada? Seria o teclado, né, no caso, ou mouse. E a saída seria o monitor do computador. Ou uma impressora. Eu vou começar com a primeira função principal, que é main, né? Começa com um tipo de retorno, int, main. Aqui eu não tenho argumento dentro do parênteses, é vazio. Eu posso também colocar assim, ó, dentro dos parênteses, void. Void significa vazio. Como eu comecei a função int, ele tem que retornar um inteiro. Então eu vou colocar na função return. Vai retornar um valor inteiro. Pode ser 0, pode ser qualquer valor. No caso, eu vou colocar 0. Eu quero que essa função me mostre alguma coisa na tela do terminal, né? Uma mensagem, por exemplo, Olá Mundo. A função que faz isso, né, no caso aqui, seria o printf. Print significa printar, né, ou imprimir na tela. Printf. Esse F significa formatado, né? Saída formatada. Não é função, tá? Significa imprimir de forma formatada. Dentro dos parênteses eu vou ter que colocar caracteres, né? Uma literal de caracteres entre duas aspas duplas. Vou colocar uma mensagem Olá Mundo. Eu tenho a função principal que retorna um tipo inteiro. Do tipo inteiro não tem nenhum argumento. Esse void significa 0. Eu posso também tirar. Tá? É só isso que ele faz. Ele só vai mostrar isso aqui da tela do terminal, tá? Ou da tela, assim, na verdade, no terminal. Eu não vou vir aqui nesse botão aqui, tá? Eu posso utilizar esse botão para executar. Eu quero fazer isso aqui no terminal, no PowerShell do Windows. Então eu vou vir aqui, terminal, nesses pontinhos aqui, 3 pontinhos, terminal, novo terminal, new terminal, new terminal. Eu vou aqui agora, como eu já estou aqui dentro da pasta teste, eu vou
colocar o comando GCC. Esse comando GCC, ele invoca o compilador GCC, tá? Do Compiler Collection, né? É o GNU do Compiler Collection. Se escreve GNU, né? GNU Compiler Collection. E eu vou colocar uma flag, que seria tipo um parâmetro, né? Que eu vou compilar. Seria "-g". Esse "-g", ele significa um sinalizador. Ele é uma flag que instrui o compilador a incluir informações de depuração do executável. Tá? Depurar significa corrigir erros. Antigamente a gente utilizava o C, né? A gente colocava C, mas só que ultimamente está dando erro se eu colocar só C. Então a gente vai colocar o G, que significa depurar. Esse G em inglês significa debug, né? Você usa o G, que é debug, depurar. Ele vai encontrar alguns erros, né? E vai incluir informações. Depois eu vou colocar o arquivo que eu quero atacar, né, para compilar. E eu quero que ele tenha uma saída. Esse tracinho ou, esse tracinho O aqui, "-O", significa output, tá? Ó, tracinho O. E eu quero que ele tenha uma saída. E essa saída seria um nome, vamos supor, qualquer nome. No caso aqui eu escolhi teste. Teste.exe, tá? Então eu vou invocar o GCC, que vai ter uma flag que vai incluir informações de depuração no executável, né? Ele é muito útil quando for usar o GDB depois. O GDB é para depurar, corrigir erros de programação, né? Ele localiza e corrige erros, né? Ou bugs, né? Ou bugs. Então eu vou dar um enter. Aqui já me apareceu um executável. Quer dizer que ocorreu tudo bem, tudo certo. Agora, como é que eu vou fazer para executar para que saia uma mensagem aqui no meu PowerShell? Como eu estou usando PowerShell, ele é comum em sistemas Unix-like, né? Eu posso utilizar isso aqui no Linux ou no macOS. Eu vou ter que utilizar o ponto, barra, e vou escrever lá, teste.exe. Esse ponto, barra, representa o diretório atual, tá? Quando eu escrevi assim, ó, ponto, barra, significa diretório atual. Ele é o diretório onde se encontra o arquivo teste.exe. Tá? Então, para executar isso, eu vou simplesmente dar um enter. Olha lá, já apareceu a mensagem, olá mundo. Se eu fizer, vou supor, vou apagar aqui esse executável. Se eu for compilar com a flag .c, -c, né? Vamos colocar aqui, ó, gcc, -c, teste.c, com saída, né? Esse traço O significa output. Vamos colocar outro nome, colocar executar, botar alt, né? Botar assim, alt.exe, botar outro nome. Se eu colocar esse tracinho C, vai dar problema, tá? Ele só vai compilar, mas não vai incluir informações de depuração, que vai incluir também informações do sistema operacional, para que o programa consiga funcionar, rodar, né, de acordo com o sistema que eu estou usando. Então eu vou dar um enter. Deu tudo certo, apareceu aqui o executável.
Agora, se eu for tentar rodar ele, vamos ver se vai dar certo. Ponto, barra, alt.exe. Vamos ver se dá certo. Deu erro, tá vendo? Por quê? Talvez dê erro porque ele não, nesse caso dessa flag -c, ele não está incluindo nenhuma informação do sistema, né? Para ele poder, do caso aqui, eu tenho que especificar eu tenho que ser como fosse o administrador, né? Local. Talvez ele funcione como administrador. Como o caso aqui está como administrador, mas está dando erro. Então eu tenho que incluir, vamos supor, a flag G, que significa depurar. GCC-G teste.c-o com saída, né? Vou colocar de novo alt.exe. Vou dar enter. Deu certo. Ponto barra, né? Seria barra virada para minha direita. Vou escrever lá, vou executar exe. Funcionou. Por enquanto vai ser em terminal, tá? Para a gente aprender os comandos até... Isso aqui é bom para futuramente a gente construir scripts, tá? Scripts para rodar algum programa ou depurar de forma mais rápida. Eu posso utilizar aqui também a rodar o programa através dessa setinha aqui. Compile Run, né? Por isso que a gente baixou aquele plugin, ou debugar, né? Funciona. Se eu não quiser rodar o programa, vamos supor, de acordo com o Windows, vamos supor, se eu colocar só alt.exe, eu acho que o PowerShell não vai aceitar. Porque o PowerShell tem que funcionar como se fosse eu tivesse num ambiente Unix-like, que seria o Linux ou macOS. Eu vou colocar só alt.exe. Deu erro. Porque eu estou num ambiente parecido com o Linux, né? E o que eu tenho que fazer? Então eu vou colocar ponto, colocar a barra virada para a minha esquerda e colocar lá, vamos supor, alt.exe. Funciona. Isso quer dizer que é no Windows, tá? O que eu tenho que fazer então? Caso eu tente rodar o programa, eu vou ter que vir aqui, ó. Aqui é onde ficam os terminais, né? Eu vou vir aqui é o PowerShell, PWH é o PowerShell. Eu posso vir aqui usar o Command Prompt, tá? Que é do Windows. Eu clico aqui, ele está usando aqui. Se eu agora, ao invés de usar o ponto, barra para a direita ou para a esquerda, o ponto, barra contrária, o que eu posso fazer? Só coloco aqui, no caso, como eu estou utilizando, seria o prompt comando do Windows 10, eu só coloco o nome do arquivo executável, alt.exe. Ele funciona. Aqui eu estou dentro do prompt, não do PowerShell. Se eu quiser agora, vamos supor, vamos tentar fazer através daquela flag C, né? Vamos usar GCC, -C, seria compilar, né? Vamos atacar o arquivo teste.c com saída, né? Que é O. Esse traço é output. E colocar um outro nome. Vamos colocar o mesmo nome, né? alt.exe. Vamos dar enter. Vamos ver. Agora vamos ver se vai rodar, né? Vou colocar só o nome alt.exe. Dou enter. Deu erro. Então, para funcionar no Windows, eu vou ter que usar o ponto, a barra para a minha esquerda, alt.exe.
Aqui está dizendo que essa versão não é compatível com a versão do Windows sendo executada, né? Então eu vou ter que utilizar, então não funcionou. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer de novo gcc, no lugar do tracinho C, que significa compilar, eu vou ter que colocar tracinho G depurar. Teste.c com saída, né? Tracinho O, que significa output, exe. Enter. Agora vamos chamar. Como agora eu estou no Windows, eu só vou chamar out.exe. Olá mundo, funciona. Vamos colocar ponto barra para minha esquerda, alt.exe. Funciona. Agora eu vou tentar utilizar o comando que é o diretório atual, né, que seria o ponto barra para minha direita, que é o comum utilizar no Linux, no macOS, né, sistemas Unix-like, alt.exe. Viu que não funciona, que significa que esse ponto aqui não é reconhecido. Só no PowerShell. Então eu volto aqui no PowerShell e faço lá o ponto barra alt.exe. Funciona. Então isso é importante porque futuramente, se for desenvolver sistemas com script, né, para rodar no PowerShell, porque eu acho que o Windows futuramente vai estar até migrando para sistemas semelhantes, né, na questão de comando de terminal, ou tentar padronizar, né, ficar como padrão, como se fosse no Linux, no macOS e no sistemas, né, Unix-like, resumidamente, né. Acho que é por isso que o PowerShell veio para isso. Eu acredito que seja para padronizar, né. Mas não é uma obrigação. Mas é bom aprender. Eu gosto de usar muito o terminal, no caso do Linux, né, que seria mais rápido. Então, por enquanto é isso. Eu vou depois já começar as aulas de C, C++, né, C e C++, e sempre utilizando o terminal, porque são aplicações pequenas, não muito grandes, e quando vai aumentando o sistema, aí a gente vai ter que utilizar uma IDE para poder fazer o sistema que vai ficar mais demorado, né? Então a gente vai ter que utilizar apenas um botão para depurar, ou um script, né, para depurar e executar, né, as ferramentas.